Oi, gente, esse é o ArchiCast número 160, meu nome é Adilson e hoje a gente traz um trio de arquitetos mineiros que vem acumulando prêmios e reconhecimento internacional. Formado em 2004 pelos ainda estudantes de arquitetura Carlos Maia, Débora Vieira Mendes e Igor Macedo, este escritório tem um portfólio de projetos que abrange obras em grande parte do território brasileiro e que ainda assim mantém uma impressionante identidade. A unidade de linguagem que marca o trabalho do grupo reforça a opção por beberem na fonte da tradição moderna brasileira, atualizando estratégias espaciais e elementos arquitetônicos para melhor adaptá-los ao contexto e ao cliente. Hoje a gente está com o pessoal da Tetro Arquitetura e a gente vai trocar uma ideia sobre o trabalho desses mineiros nada tradicionais. Deixa eu dar primeiro boa noite para Débora. Boa noite, Débora. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Boa noite, Carlos. Obrigado pela sua presença aqui também. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Igor, boa noite, Igor, também. Obrigado pela sua presença aqui também. Eu que agradeço. Bom, para conversar com essa turma aqui, tô aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, muito bem acompanhada com esse trio de mineiros, Belo Horizonte, o FMG, me sentindo em casa e inspirada aqui pelo trabalho deles. Vai ser super legal. Obrigada pela presença. Estamos aqui também com o Rafa. E Rafa, tudo bom? Tudo beleza, obrigado Carlos, Débora, Igor pela presença. Isso aí, então antes da conversa a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, beleza? Tudo jóia? Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail raiz, direto das cavernas, para contato@arquicast.com. E também tem as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos nosso canal do YouTube com muito conteúdo lá para vocês, em breve mais. E também o canal no Telegram, né, Adilson? Isso aí, se você quiser entrar no nosso canal lá no Telegram, saber de notícias, bastidores e outras coisas que a gente conversa lá com a comunidade, é só digitar t.me/arquicast e a gente está esperando por vocês. Melhor notícia, você não paga nada por isso, né, Adilson? Só entrar não lá. Paga não. Exatamente. E a Roca Cerâmica tem uma oportunidade para você que trabalha com projetos. Você que especifica produtos Roca Cerâmica e quer divulgar o seu trabalho, precisa conhecer o hashtag Meu Projeto Roca. Uma maneira simples e acessível para você ter mais visibilidade e alcançar novos clientes, inspirar outros profissionais e ser reconhecido como uma referência no mercado. Seu projeto com os produtos Roca Cerâmica pode ser apresentado a milhares de pessoas que seguem as redes sociais da empresa. E você pode acompanhar os comentários na postagem e interagir com a audiência. É bem fácil participar, olha só. É só cadastrar no site, preencher o formulário com seus dados pessoais e as informações do projeto. Lembrando que as imagens têm que ter alta resolução e não valem projetos em 3D. Depois de enviado, seu projeto passa por uma seleção interna e, se for aceito, vai poder ser divulgado pelas redes sociais e catálogos da empresa, pelo site e por outros veículos de comunicação, como portais e revistas. Se você ficou interessado, corre lá no site rocaceramica.com.br/Meu Projeto Roca e se inscreva. Bom, é isso, né, Rafa? Vamos deixar a galera ouvir os mineiríssimos da Tetro Arquitetura, né? Isso aí. E aproveitando aqui, falando em mineiríssimos, mandar um abraço pro nosso amigo Marcinho, que é ouvinte assíduo, que eu encontrei com ele pessoalmente. A gente não tem aqui o Momento Faustão, como tem lá outros podcasts, né, o Braincast, mas eu encontrei com o Marcinho, mando um abraço pra você, Marcinho, continue escutando a gente. Grande abraço. Então, galera, a gente fica por aqui, vai deixar vocês com o episódio de hoje e bom cast pra vocês. Valeu! Vocês começaram a trabalhar juntos ainda graduados lá na FMG, né? A gente queria saber um pouco dessa história, de como vocês se conheceram, como se aproximaram. Eu sei que o Igor é casado com a Débora, não é isso? Isso. É, isso. Na verdade, a gente começou na faculdade, a gente se aproximou pela própria questão de projetos, os projetos estudantis que a gente ia fazendo, e resolvemos começar a montar uns grupos para fazer concurso de estudante e tal. Foi quando eu e a Débora começamos a namorar também, e junto com o Carlos começamos a
fazer esses concursos, inicialmente todos na casa da mãe da Débora, ia todo mundo para lá com aqueles computadores enormes, com um monitor de tubo, montava tudo na sala, na mesa de jantar e ficava lá o fim de semana inteiro para terminar os concursos. Um pouco assim que começou. Mas isso durou pouco tempo, né, Igor? Porque a mãe da Débora, pouco tempo, pediu pra gente arrumar um outro espaço aí, então daí surgiu o nosso escritório, entendeu? A mãe da Débora mandou ela casar, se ela quisesse fazer isso, que fosse na casa dela. Olha, mas demorou, viu? Demorou. Mas eu e o Carlos, nós éramos da mesma turma, né? A gente entrou no mesmo ano. O Igor era um ano mais velho. Aí eu tomei bomba pra ficar na turma deles. A gente formou junto, né, os três. Quem nunca, né? Clássicas histórias de faculdade. A gente entrou os três juntos, mas não formamos juntos, né, nós três. A gente estava falando disso em off, né? Nós somos os três da UFJF, nos conhecemos na faculdade, entramos juntos, mas depois é fatorial, aquela loucura, cada um forma num momento. Mas aí então, assim que a gente foi expulso do apartamento da minha sogra, a gente olhou uma sala do lado da faculdade, praticamente no mesmo quarteirão, só tinha que atravessar a rua, e montamos um escritório bem improvisado lá no começo. A Federal até doou as mesas pra gente, porque a gente não tinha dinheiro pra montar nada, e ali a gente começou a ralar mesmo nos concursos, né? Mas pro fim do curso, a gente trabalhava praticamente os 3 turnos, e noite adentro, todos os dias, todas as horas da semana, né, Carlos? A gente tinha as aulas da faculdade, né, e aí fazia estágio em outros escritórios, mas era assim, a gente pegava o dinheiro do estágio, a bolsa, e pagava o aluguel da nossa sala para poder fazer concurso, e o escritório começou daí, né, a gente fazendo concurso e muito empolgado, assim, em poder fazer uns projetos diferentes. O Igor, como eu morava mais longe, inclusive tinha um colchão que ficava lá dentro do escritório, dormia lá de vez em quando, e nos últimos anos foi praticamente participando de vários tipos de concursos diferentes, assim. Então, desse início vem toda a história da Tetro, né? É meio que uma consequência desse início. Não sei como que tá essa questão de concurso de estudante, mas na época que nós éramos estudantes, tinham muitos, assim, as revistas de arquitetura promoviam concursos culturais, a gente sempre participava. Ganhamos um bem bacana que foi promovido pela Arquitetura e Construção, muito legal, de repensar uma moradia em São Paulo, um conjunto de moradia em São Paulo, foi bem massa, assim, nós ganhamos. E aí isso foi assim que a gente começou mesmo, assim, aí começamos a participar de alguns concursos junto com alguns escritórios lá de BH, concursos profissionais. Foi uma fase muito rica mesmo de trocar experiência e testar algumas coisas que depois a gente incorporou à nossa arquitetura, né? Então foi muito bacana. Os concursos de ideias são fantásticos, né? Porque dá para ter um pensamento totalmente livre e desenvolver as ideias mesmo. E a gente aplica coisa que a gente pensou naquela época até hoje. E era um concurso para estudante mesmo, né? A maioria, igual vocês estavam falando, né? Isso, eu acho que a maioria tinha muitos para estudantes. A gente até participou de alguns internacionais. Às vezes alguns arquitetos, amigos nossos e professores convidavam a gente para participar das equipes dos concursos profissionais também. A gente participou de alguns. Quais seriam mais ou menos, até essa seria uma pergunta mais para frente, mas já que a gente está falando sobre isso e parece que de fato foi a história de vocês e a dinâmica entre vocês foi muito estruturada a partir da experiência dos concursos, né? Como vem desde a faculdade, vocês já ganharam concurso de estudantes, já tiveram uma visibilidade, né? Assim, como é que foi isso, assim, ao longo do tempo? Porque depois também vocês continuaram participando, né? Não só como estudantes, mas depois. Quais lições que vocês acham, assim, a dinâmica de concurso trouxe para vocês três? E eram 4, né? Daí o nome também, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso também, mas o que é legal é a gente saber, assim, quais lições que vocês aprenderam, assim, com essa prática de concurso, que é algo que a gente super incentiva, né, para alunos, pra gente que tá na faculdade, para recém-formado, mas que não é fácil, né, se demanda uma dedicação enorme, vocês faziam outras coisas, né, mas de fato foi algo que provavelmente estruturou muito a dinâmica entre vocês. Fala um pouquinho pra gente, assim, para além dos prêmios e da visibilidade que trouxe, o que vocês incorporaram, né, de fato na prática e no cotidiano de vocês? Naquela época, assim, uma coisa interessante dos concursos é que a gente conseguiu criar um método, assim, de projeto. Nós nos organizávamos para conseguir atender aquele edital e naquele tempo, e a investigação, no caso de concurso, ela é muito maior, porque você tem uma vontade de criar alguma coisa diferente e para ter chance de ganhar o concurso, né? Então isso interferiu muito no nosso processo de projeto naquela época e a gente ficou muito rápido para representar o projeto, para conseguir desenvolver, pensar as ideias e desenvolver isso. Tanto que eu lembro que nessa época, no meu caso, por exemplo, eu acho que meu TCC, TFG, que era o nome na época, foi muito fácil de ser feito, porque a gente já estava fazendo tantos projetos grandes, assim, com concursos, que o TCC entrou lá no meio e quando a gente estava entregando o TCC, nós entregamos vários concursos simultâneos ao TCC, né? Acho que foi interessante, assim, nesse princípio.
princípio, essa experiência, eu acho que ajudou muita gente a criar esse método, assim. Pensar no macro, sabe? Começar pensando do macro, para depois entrar nas questões dos pormenores do projeto. Eu acho que os concursos, eles te dão oportunidade de lidar com projetos que você não lidaria na sua rotina de escritório e que te abrem muito os horizontes, a questão criativa, mas sempre tentando iniciar no conceito, sabe? Do que aquilo ali que tá no edital e que o terreno, ele pede, e sempre partir daí pros projetos. Isso é uma coisa que a gente levou para esse momento que a gente está hoje também nos projetos. Eles partem do estudo mesmo, de tudo isso que precisa, né, do programa, enfim. Eu acho que a gente aprendeu a estudar muito o edital, e a cada concurso era um tema novo, né? Um tema novo, uma apresentação nova, um desafio novo, um outro jeito de pensar qualquer tipo de coisa que eles propõem. E a gente traz isso para as casas hoje, né? A gente vê cada casa como uma peça única. Talvez tenha começado lá no concurso. Eu, particularmente, sou um grande fã, assim, de concurso público, que é o método democrático de bons profissionais se sobressaírem, né, no mercado, assim. Qualquer um pode entrar e fazer, sem depender, assim, de herdar contatinhos, né? É muito democrático. Qualquer pessoa chega lá e pode fazer um bom trabalho. Contatinho é muito bom. Mas é muito legal vocês estarem contando essa história, acho que um pouquinho de trás pra frente do que vocês comentaram, né? Essa questão de participar do concurso, vocês entram numa espiral de produção que extrapola a questão das disciplinas convencionais da faculdade, né? E é muito legal, a gente já falou isso outras vezes, né? Uma professora nossa que falava assim, o Lúcio Costa não nasceu de bigode. Então é muito legal vocês estarem compartilhando, né? Como é que vocês chegaram. Quem olha o Instagram de vocês, a produção que vocês têm hoje, a história de vocês é muito semelhante com a história de muitos estudantes de arquitetura. Sobre os concursos nacionais, no último ano, a gente fez uns 3, 4 episódios sobre concursos nacionais. No entanto, concurso para estudantes diminuiu bastante. Inclusive, o Portal Projetar, que era um parceiro nosso, encerrou as atividades, porque eles mesmos relataram uma falta de interesse, né? Então, assim, tá vindo uma geração aí que não se interessa tanto pro trabalho, além daquilo que tá colocado na grade curricular, e vocês estarem dando esse relato aqui pra gente é super interessante pra nossa audiência. Nesse processo, vocês também começaram a desenvolver habilidades, né? E aí é uma curiosidade, sobre essas vocações, as habilidades de cada um de vocês, isso foi desenvolvido nesse momento, ou vocês já tinham uma predisposição, assim, para um ramo do trabalho que fez com que vocês se conectassem bem como equipe? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Desde aquela época, a gente se interessava muito por projeto, era um interesse comum que a gente tinha, né? E aí a gente viu que essa ideia de poder fazer concursos juntos, assim, seria interessante, porque a gente tinha interesse pelas mesmas coisas e a gente viu que trabalhando junto a gente poderia criar projetos interessantes. Então, assim, não existia muito uma divisão, assim, uma atribuição, era bem parecido, assim, a forma que a gente trabalhava, sabe? E isso acabou que depois dessa história aconteceu várias coisas com o nosso escritório. A gente tá junto desde aquela época, né? Mas o que acontece é que até hoje não existe uma divisão tão definida entre o que a gente faz aqui. A gente até hoje trabalha junto quase com as mesmas atribuições dentro do escritório, sabe? E o escritório, durante muito tempo, ele aconteceu mais ou menos assim, sabe? Eu acho que eu nasci para ser arquiteto, sabe? Porque eu não sei fazer mais nada. Até, assim, teve essa crise passada aí que a gente passou por um perrengue financeiro. Eu até pensei em virar Uber. Eu falei assim, não sirvo para Uber não, que eu não aguento trânsito. Então, assim, se eu desistir da arquitetura, não tem absolutamente nada para fazer. Você vai ter que ser isso e pronto. Mas, assim, uma coisa que você aprende é que a inspiração, ela vem através de muito trabalho, né? Toda vez que a gente ralava muito no concurso e dedicava, surgiam umas inspirações muito além do que a gente poderia imaginar no começo. Então acho que a gente aprendeu isso, que tem que ralar muito para a inspiração vir. Acaba que nessa fase um pouco mais experiente do escritório, a gente vem criando um método para incentivar essas inspirações, né? Para potencializar isso. Eu sou muito apegada às questões mais técnicas do projeto, assim. Lógico que criativas também, mas talvez dos três eu fique mais preocupada com a questão de como aquilo deixar de ser uma ideia e ser construído, né? A gente brinca que a Débora é a única racional do escritório. Mas assim, a gente bate um pouco de frente, assim, de ideias, e eu acho que isso é enriquecedor, né? No fim das contas, nós nos agregamos aqui no que cada um tem de melhor a oferecer. Quando falta um dos três, eu acho que o projeto falta uma perna, sabe? Essa diferença sutil, ela existe mesmo. Eu acho que a Débora talvez seja um pouco mais técnica, o Igor bem menos e mais criativo. Eu não sei como é que eu sou, mas assim, eu vejo que falta mesmo os três para discutir e conseguir chegar num resultado legal. Então, sempre alguém tende para um lado e depois o projeto vai se moldando até chegar no resultado final. E cada um tem uma personalidade um pouquinho diferente e isso ajuda bastante nesse processo.
essas personalidades diferentes devem influir também em como vocês produzem, né? E aí a gente queria saber, assim, como a gente costuma fazer essa pergunta, como é que é a estrutura do escritório que está hoje e como é que vocês se organizam aí, cada um imaginando tem uma função diferente ou todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, assim? Como é que está a estrutura do escritório hoje? Como é que você se encaixa nessa estrutura? As pessoas imaginam o nosso escritório muito maior do que ele é, né? Até tem uma estagiária nossa que veio do Maranhão para fazer estágio com a gente e ela imaginava que fosse chegar aqui e a gente ia estar de terno em outro andar, sabe? E depois que viu que era uma salinha, 90 metros quadrados, assim, a gente reveza um pouco o espaço, mas hoje a nossa equipe, dentro das pessoas que estão aqui, estão home office, umas 20 pessoas, então é um escritório pequeno, mas a gente trabalha, nós três, em torno de uma mesa, né? É uma mesa única, uma mesa de reunião, e eu, Débora e Igor, nosso trabalho é praticamente uma conversa, sabe? Tem um método muito, hoje, que é bem mais claro na nossa cabeça de como fazer projeto, né? Essa questão de trabalhar conversando ao redor de uma mesa, ela é fundamental pra gente. Então, assim, o primeiro ponto, né, que a gente tem é essa questão de visitar o terreno, né? Fundamental pra gente visitar o terreno, porque o Igor estava falando da questão do conceito e tal, o que a gente busca na Tetro hoje é um projeto com conceito, e o conceito, a inspiração, ela vem através de uma análise do terreno, uma análise do programa, do cliente, e o projeto nada mais é do que uma resposta a isso, né? Então, o fato da gente trabalhar conversando e desenhando junto, assim, não é que todo mundo faz tudo, mas sempre a gente conversa, um dos três pega o projeto, desenvolve um pouco, traz de volta, aí outro pega e continua, a gente discute em cima daquilo, então o projeto passa pela mão dos três, todos os projetos do escritório, eles passam pela mão dos três, assim, pode ser que um inicia, mas o outro termina, e isso é interessante, assim, porque é como se cada projeto fosse uma conversa. Isso limita um pouco a quantidade de projetos que a gente consegue fazer simultaneamente, mas, por outro lado, a gente vê que a gente consegue chegar num resultado conceitual que é interessante pra gente. Nós três fazemos o projeto conceitual de todos os projetos, todos os passos, sabe? Há pouco tempo atrás a gente fazia até as maquetes físicas. Era eu, Carlos e Débora fazendo tudo. A gente faz o render, a gente faz as plantas, a gente faz tudo do projeto conceitual. A gente não passa nada pra ninguém, sabe? Agora que a gente tá querendo delegar algumas coisas, já tem a equipe que faz a maquete física final, mas as maquetes volumétricas é a gente mesmo que faz, porque é importantíssimo a gente botar a mão na massa, sabe? Para criar esse conceito muito único, assim, de cada casa. As maquetes estão lá, né, no processo de vocês. Vocês postam e vocês compartilham, né, isso no site, nos trabalhos. É bem legal, sim. As maquetes são muito importantes. A gente fala, assim, sempre pros clientes que a maquete física não te deixa mentir, né? Então, assim, no 3D você pode escolher o ângulo... o ângulo mais fotogênico, né, assim, a visada mais interessante, esconder o que você não quer mostrar. E a maquete física não te permite isso, né, então é muito legal quando o cliente chega lá no escritório. Normalmente, quando a gente vai apresentar um projeto, a gente deixa a maquete física já de cara, assim, na mesa, deixa ele chegar, olhar, sem falar nada, perceber o que tá acontecendo e notar o que a gente tá propondo e tirar as próprias conclusões antes da gente expor o projeto. Isso implica que o objeto arquitetônico ele tem que ser visto até de cima e até a visão do passarinho tem que ser bonita, né? Não é 4 fachadas e um telhado de amianto embutido horroroso. Então, tem que ser um objeto como um todo, 100% bacana. Quando a gente faz a própria maquete, você percebe quando o projeto tá bom ou tá ruim pela facilidade de fazer a maquete, sabe? Quando tá muito difícil, cheio de detalhes, cheio de reentrância, pode jogar a maquete fora e começar de novo, porque não tá bom. Menino, eu sou tão ruim em maquete, se isso fosse uma referência pra mim, eu tava errada, porque ia ser todo o projeto era ruim, eu ia afundar. Eu sou péssimo em maquete, eu até concordo com você, mas eu preciso de ajuda. Mas tem tudo a ver, né? Porque a maquete é a emulação da construção, mas em cima da trajetória de vocês, que vocês contaram, eu acho que deve estar sendo um sofrimento pra vocês ter que delegar, né? Imagino que esteja. É muito difícil, assim, a gente tem tido uma dificuldade um pouco grande pra conseguir mesmo delegar um pouco dessas questões de conceito. Isso é um desafio muito grande que a gente quer vencer, sabe? Ou não, né? Ou não. Tem muita dificuldade. É muito difícil, é muito difícil. Hoje vocês trabalham, não sei se vocês falaram isso, eu me perdi aqui, mas são vocês e tem uma equipe fixa ou vocês vão fazendo com pessoas dependendo do projeto? Como é que é o esquema? É assim, nós desenvolvemos nós três 100% o projeto conceitual, depois que passa para as etapas subsequentes, né? Prefeitura, executivo de detalhamento, nós temos equipe lá no escritório para gerenciar, mas muito dos projetos são desenvolvidos por parceiros externos, né? Pessoas com quem a gente já trabalha há muito tempo, que já trabalham em outras fases lá com a gente e que deu certo e a gente
trabalha desenvolvendo um projeto executivo. Então, a gente hoje quer ter uma equipe fixa enxuta e trabalhar com pessoas com perfis diferentes dependendo do projeto que a gente estiver trabalhando, entendeu? A gente fez já algumas entrevistas, né, e parece ser de fato uma opção até para esse perfil também de escritório, né, assim, de grupo de trabalho que absorve a maior parte do processo. Até para você ter mais controle, assim, talvez seja mais fácil quando as equipes são externas também, porque você já manda a coisa um pouco mais resolvida, enfim, não sei, fico pensando assim, e acaba mantendo a equipe enxuta também, fica mais em casa ali, né, algo mais administrável, fico imaginando também, não só uma opção financeira para viabilizar os escritórios, né, porque os grandes escritórios são muito caros, né, os últimos que a gente conversou, né, tem um pouco isso, as equipes são enxutas, mas colaboram com diferentes parceiros, assim. A gente já teve uma experiência vários anos atrás de inchar bastante o escritório e a gente acha que vira uma bagunça, assim, a administração daquilo tudo. Você se vê, assim, administrando o escritório 100% do tempo e não sobra tempo para fazer os projetos, sabe? Com relação ao nosso processo, né, que a gente estava falando, essa questão das maquetes, né, é interessante falar que a gente sempre, quando a gente começa um projeto, a gente começa pela maquete, sabe? A gente, como eu falei, que a gente vai ao terreno e o projeto é uma resposta ao que a gente entende, né, sobre o terreno, sobre o programa. Então, quando a gente começa a projetar, a primeira coisa que a gente faz é uma maquete do terreno. E aí, a gente faz uma maquete do terreno, normalmente de isopor, a gente coloca alguns palitos para representar as árvores, e a gente faz também uma maquete do programa. Então, é muito diferente começar a trabalhar dessa forma do que começar a trabalhar em cima de uma planta impressa, né, de um topográfico, né? Então, já enxerga desde o primeiro momento aquele terreno em 3D, né? E o programa em 3D também. É essa forma de trabalhar impacta no resultado final. E essas maquetes processuais também são compartilhadas com os clientes? Como é que é a relação de vocês, assim? Duas perguntas em uma, na verdade. Um pouquinho, porque eu fiquei curiosa agora com essa questão da maquete. Assim, o quanto isso também é externado, assim, né, para o cliente, ou se isso mais complica do que ajuda, porque às vezes também, né, a gente mostra tanta coisa que a gente cria um problema, às vezes, onde não tem, né? Às vezes mostrar, né, já uma opção feita e mais desenvolvida costuma ser um pouco mais legível ou compreensível, não sei. Falar isso um pouquinho e depois sobre quais são as principais demandas hoje do escritório, perfil de cliente que vocês têm, porque me parece que vem mudando também, né? A gente não apresenta processo, igual você falou, acho que isso mais confunde do que ajuda. Então, quando o cliente chega lá, mesmo sendo o primeiro contato dele com o projeto conceitual que ele contratou, já é o produto final, sabe? É final, mas pode ser modificado, mas assim, ele tem a maquete final, a maquete física e os renders também, render final. Todo o processo para chegar ali, ele é todo interno e não é nada externado. Sobre essa questão do processo, assim, a gente já teve várias experiências de mostrar parte do processo para o cliente e tem um tempo que não faz, assim, a gente prefere apresentar o projeto, assim, resolvido, porque, sinceramente, assim, até uma semana antes de apresentar, a gente não tem certeza que é aquilo, então o projeto vai mudando. Então, se a gente apresenta em uma primeira versão, nem nós estamos certos daquilo. Assim, acontece do projeto mudar radicalmente durante o desenvolvimento, então a gente apresenta quando a gente está certo daquilo. Mesmo o cliente pode odiar, falar, não é nada disso, a gente perdeu um tempão, vamos fazer tudo de novo, mas é o caminho que a gente acha que funciona melhor, que dá o melhor projeto no final. A gente usa bastante aquarela também, assim, para incentivar a nossa percepção sobre as questões do terreno e tal, e isso é impossível de mostrar, porque a gente faz umas coisas muito feias de arte lá, então é só interno, depois tem que guardar tudo. Tem que publicar depois, Fazer igual o Curras fez, né? Eu fiquei com uma pergunta capciosa aqui, que começa com uma afirmação, né? Que fala o trabalho de vocês, reconhece, atualiza a tradição modernista brasileira. Mas assim, com a explicação de vocês sobre a maquete, sobre o processo, né? E olhando aqui, né, de novo os projetos, né? A Casamonte, Sampará, né? Dá pra ver perfeitamente essa relação que vocês vão criando com o terreno e assim, fica cada vez mais evidente a mão de vocês aí em todos os processos, né, de renderização, que é muito cuidadoso. A gente consegue ver o que é terreno natural, o que é terreno artificial, né? Onde os platôs aconchegam nos volumes, né? Enfim, aí voltando um pouquinho para a questão do modernismo, né? O que vocês veem de atributos modernistas ainda na produção de vocês, que é meio que talvez um reflexo da formação ou mesmo do perfil aí do mercado atual, de residências do padrão que vocês fazem? O legado modernista, sim, é inegável, né? A influência que eles fizeram na nossa formação e dos grandes mestres que a gente teve aqui, tipo Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, é uma influência muito grande desde o nosso aprendizado lá na faculdade, né? Depois vem outros, Curras, MVRDV, um
pouco depois. Mas assim, hoje, é claro que quando você olha assim, você vê essa influência modernista sobressaindo, mas a gente não quer seguir essa linha assim, sabe? Como é que eu te explico isso melhor? Isso é mais algo de uma crítica ou de quem lê do que propriamente de vocês, assim, será? Exatamente. Por exemplo, na Casa Sampará, quando você vê aquele pátio interno com a laje curva e com umas pedras, é óbvio que você faz uma relação com a Casa de Canoas. Mas em momento nenhum da nossa criação, a gente pensou na Casa de Canoas, sabe? Aquilo simplesmente surgiu do desenho, assim, uma coisa que já está entranhada dentro do seu cérebro. A nossa fonte de inspiração não são outras arquiteturas, sabe? A gente tenta se influenciar pela própria natureza do lugar e pelas histórias que os clientes estão contando. Então, a gente está buscando brotar uma arquitetura dali, sabe? E não buscar referências externas de outras arquiteturas. Mas aí é óbvio que, à medida que você vai trabalhando, vai surgindo todas essas referências intrínsecas, né? Inevitavelmente isso tá no nosso DNA, né? Assim, a gente tá no Brasil e tá, o modernismo. A associação com o modernismo da nossa arquitetura tem muito a ver com a questão construtiva. Os preceitos modernistas tem muito a ver com as técnicas construtivas, né? Que não mudaram tanto de lá pra cá e que a gente usa. Então, a gente usa muito, assim, mas a gente tenta também buscar algo diferente. Um pilotis é algo que você vê em muitas casas, assim. Não é tão comum um pilotis em casa, mas a gente tem vários exemplos. A gente terminou uma obra agora que é muito interessante, que é a Casa Açucena, que em breve a gente vai postar fotos, mas que é uma casa que é totalmente suspensa, assim, em cima de um terreno bem bonito e natural, e que é um pilotis que ele tá bem elevado em relação ao terreno, mas ele não é um pilotis que tem um uso, assim, que igual você tem um pilotis numa cidade, né? Ele é quase que pra casa deixar a natureza existir ali, meio que intocada embaixo dela, e é muito legal que o cliente, ele, com aquele espaço coberto sob a laje, ele começou a criar seus usos ali mais espontâneos, umas pracinhas, brincar com paisagismo, e a gente usa, assim, alguns preceitos modernistas que são interessantes, assim, que conversam com a nossa arquitetura. A Casa Igapó também, né? Ela é toda flutuante, né? Com essa passarela de promenade, né? Acho que tem várias, assim, a questão do pilotismo eu acho que tá bem, assim, presente. Tem uma casa recente que a gente fez também, que é contígua a um campo de golfe, que é legal, que ela é apoiada, assim, nos morros que a gente criou, mas a ideia é que tem aquele pilotis com um espaço meio indefinido e livre, e a casa tá acontecendo num segundo andar, então acho que isso de alguma forma se repete em vários projetos que a gente fez. Talvez involuntariamente, mas eu acho que acontece. Eu acho que uma questão também é que a gente sempre tenta eliminar, assim, ações gratuitas no projeto, né? Então, assim, isso algumas vezes até fica um pouco extremo, assim, a gente não tenta usar um outro projeto como referência, principalmente no princípio, o que a gente tenta fazer é criar um conceito e depois disso, todas as escolhas de projeto, elas vão ser direcionadas para esse conceito, para valorizar esse conceito. Então, assim, até a escolha de material, por exemplo, ela não é gratuita, ela não é porque eu vi um material que eu gostei, é muito porque eu tenho um conceito e aquele material, ele vai reforçar esse conceito, ele vai fazer mais sentido para esse conceito, né? Então, acho que tem essa questão também, de ser uma arquitetura que tenta caminhar de uma forma coerente com o conceito sem ter escolhas gratuitas, né? Isso acontece muito, eu acho, nos nossos projetos, eu acredito. Eu queria aprofundar um pouco mais isso, porque vocês falam muito assim, tem essa referência moderna, mas tem uma coisa também de entender o lugar, e dá pra ver muito claramente, e até uma coisa que eu vi num vídeo de vocês, não é de vocês, mas eu vi o Igor falando da casa da laje inclinada, a respeito do contexto de Minas, né, que Minas é um mar de morros, então você tem que ter necessariamente que adaptar o que você tá fazendo ao terreno e as necessidades do terreno. Pelo menos eu vejo muito claramente que vocês fazem muito isso, né, essa adaptabilidade, principalmente o terreno, ela é muito clara para quem vê os projetos de vocês. E aí, como é que é fazer isso? Como é que é entender essa questão da influência, ao mesmo tempo adaptar tudo isso às necessidades que o terreno e até a maneira de trabalhar de vocês, que eu imagino que vocês têm algumas soluções que deram certo e vocês costumam utilizar em outros projetos também. Falar um pouco disso, assim, que eu acho que para quem projeta, às vezes tudo tem que ser novidade e tal, e não é bem assim às vezes, né? Isso que você perguntou tem a ver com a nossa busca por um conceito do lugar, sabe? E isso passa por uma certa subjetividade na análise, sabe? A gente tenta fazer uma análise do lugar muito mais profunda do que simplesmente, assim, a topografia, o sol vem daqui, morre ali, o vento é pra cá, sabe? A gente tenta sentir o lugar
e se inspirar nele. É melhor explicar em exemplos. Na Casa Açucena, que a Débora estava falando, é um terreno na Mata Atlântica ali, no Jardim de Petrópolis, que a vegetação assim, é muito exuberante. Tem árvores assim de 30 metros de altura. Então, quando a gente chegou no terreno, a gente não conseguia parar de olhar para cima, porque a copa estava lá muito alta, sabe? E esse foi tipo um sentimento que a gente levou pro projeto. Então, quando a casa é toda suspensa a 7 metros de altura, mas a laje de cima ela é toda aberta, tipo umas orelhas que abrem para cima, para que dentro da sala você continuasse olhando para cima, vendo as copas das árvores que estão lá em cima, sabe? Então, assim, a gente sempre tenta ver qual que é o sentimento ali, do que a gente está sentindo, do que a gente quer de intenção para aquele lugar, sabe? E não uma análise muito objetiva. Uma curiosidade também, o spa, né? Não sei se fala K ou K, dá pra perceber muito também essa... Parece que ele brota junto com as árvores que estão ali naqueles árvores, né? Muito interessante também essa relação criada. Aconteceu que teve um primeiro projeto que a gente tinha uma demanda de uma casa muito grande, numa área com muitas árvores, e aí a gente tinha vontade de manter essas árvores, o cliente também e tal. Então nós começamos a entender a importância do vazio, né? Do que não é construído. E aí, assim, isso interfere demais nos nossos projetos também. Então, assim, esses projetos que a gente faz no meio das árvores, a gente encontra alguma forma, busca alguma forma de se relacionar com elas, né? Então, assim, tanto no spa quanto na Casa Açucena, né? Na Casa Açucena, por exemplo, a casa, ela tem alguns ângulos porque ela ocupa os vazios entre as árvores. Observando o programa, a gente viu que se a gente rotacionasse alguns itens do programa, a casa se encaixaria nos vazios entre as árvores. E essa casa é uma casa que, naquele lugar, naquela região, foi a única casa que não precisou de ir para o meio ambiente, porque foi uma casa que não tirou nenhuma árvore do terreno. Uma casa no meio da Mata Atlântica que ocupa os vazios entre as árvores e não tira nenhuma árvore. Então ela nem precisou dessa aprovação no meio ambiente, né? Isso acontece muito nos projetos. A gente tentar entender qual seria a ação, né, que a gente teria. A gente tem outros exemplos, assim, a Casa Terra, por exemplo, que é parecido com isso, que é uma laje que se desenvolve também nos vazios entre as árvores, mas lá a gente viu que o meio do terreno era o melhor lugar. Então, assim, a gente partiu de onde não construir. A gente pensou assim, não, aqui no meio do terreno a gente não pode construir, senão nós vamos perder o melhor lugar. Então, a gente construiu ao redor do meio do terreno. E o projeto é sempre isso, é um entendimento daquela situação de terreno, ou algumas vezes o entendimento do cliente, assim. A Casa Café, por exemplo, tem uma história que tem muito a ver com os clientes, que eles amam café. O conceito da casa é uma resposta a isso, a volumetria é uma resposta a isso, a escolha de materiais também, né? E é por isso que cada projeto na Tetro tem uma cara diferente um do outro. É difícil você pensar que um projeto está se repetindo, apesar de ter alguma coisa em comum entre eles são muito diferentes entre si, porque cada projeto conta uma história do lugar ou uma história do cliente e do programa, né? Por isso que eles são diferentes entre si. A gente não tem muito uma identidade assim, eu gosto de usar tal material de tal forma. Isso não acontece muito na Tetro. O material e a forma é uma resposta a alguma coisa, por isso que varia tanto assim entre os projetos. Falando um pouquinho sobre o futuro, o que vocês pensam a respeito também das premiações e reconhecimentos, né? Quanto que de fato, né? E como que aconteceu esse reconhecimento internacional do trabalho de vocês e se isso afetou na visão de vocês de como produzir arquitetura, já também que você tinha agora encomendas em outros lugares, né? Essa relação com o local mudou um pouquinho, afinal de contas, né? Era um olhar estrangeiro agora também para alguns lugares. Conta um pouquinho pra gente como é que modificou o processo a partir desse reconhecimento internacional. A Casa da Laje Inclinada ganhou um prêmio, acabou de ganhar um prêmio. Fala um pouco disso também. Muito legal, assim, foi o primeiro prêmio aqui que a nossa casa ganhou, a gente ficou super feliz, assim, nós fomos convidados a entrar nesse prêmio, foi bem bacana, assim, esse reconhecimento, muito importante, assim, pra gente. É lá na Rússia, né, do outro lado do mundo. Pena que não vai ter como ir lá, né, gente, mas, assim, ficamos muito felizes com... Pra responder essa pergunta, eu acho que vale a pena até contar uma outra historinha, pra explicar como que a gente chegou até aqui, né. Logo que a gente formou, a gente ganhou um outro concurso pra fazer a sede da Orquestra Sinfônica, na Praça da Liberdade e tal. E esse projeto era patrocinado pela Vale. Recém-formados, já começamos a pegar contratos com a Vale, mineradora, e fazer muitos projetos industriais. E por mais ou menos 10 anos, a gente ficou fazendo esses projetos industriais e meio que fora do mercado. E a gente com um cliente só. A gente trabalhava assim, exclusivamente para a Vale. Teve uma crise muito grande, a partir de 2012 ali, 2013, 2014, a Vale cortou assim todos os contratos que a gente tinha e o escritório faliu, literalmente, assim. O
escritório que tinha 25 funcionários, saiu todo mundo, ficou só eu, Débora e Carlos, sem estagiário, sem nada, só nós três durante alguns anos, e foi aí que a Tetro recomeçou e mudou os paradigmas também, sabe? Isso eu acho que é uma história interessante de contar, mas assim, a partir da empresa falida surgiu uma outra coisa diferente, né? A gente sentou nós três e a gente pensou assim, vamos fazer o que a gente acredita, então, que a arquitetura é legal, com conceito, vamos partir para isso. A cara da empresa mudou, né? A gente começou a fazer algumas casas e só foi crescendo, com uma projeção assim muito grande no Instagram, até começar a aparecer esses clientes internacionais, né? No Equador, teve um na Índia, que a casa está começando a construir agora, e que vieram, assim, totalmente da internet, né? Esse cliente da Índia, a gente nem encontrou com ele, porque foi na época da pandemia. Ele até queria que a gente fosse lá na Índia e tal, mas aí tinha que fazer a quarentena, e aí foi tudo feito online. E a pesquisa para fazer a casa na Índia é gigante, né? Porque é outra cultura muito diferente. A gente teve que estudar o Vastra Shastra, um trem. O Feng Shui de lá. Um trem desse. Nossa, foi muito mineiro, meu Deus. O trem de lá, né? O trem de lá. Ainda bem que vocês não colocaram o nome de Fênix Arquitetura. Quase que o renascimento. Muito legal, não conhecia essa história, muito bacana. E agora você falando e olhando os projetos faz todo sentido. De fato, a questão tectônica muito apurada do projeto de vocês é bem interessante isso, legal. Essa fase dos projetos industriais não é uma fase perdida. A gente aprendeu muito sobre estrutura, sabe? A gente trabalhava muito com engenheiros de concreto, metálico, de tudo. Então a gente saiu da Vale com essa bagagem também de conhecimento estrutural que a gente aplica hoje. Não, e ninguém ia imaginar que uma encomenda e um cliente desse fosse dar nisso. Assim, é quase passar no concurso público, é garantido, vai dar certo, mas assim, mas não. De repente muda tudo. E com relação assim, à questão dos projetos internacionais, né, eu acho que impactou um pouco no que a gente faz, mas impactou mais no sentido de ter que estudar mais aquela cultura, saber como seria a construção naquele lugar, mas acaba que é a mesma coisa, assim, é tentar fazer um projeto dentro de um contexto e o projeto ele partir de questões do lugar ou questões do cliente. Então assim, a Casa Índia, por exemplo, ela é uma resposta àquele lugar, ao que o cliente falou, ao que a gente entendeu do cliente. A gente não foi lá, mas ele fez várias fotos e fez uns vídeos com drone. Então, a Casa Índia, ela tem uma torre, né, a 15 metros de altura, e aquela torre existe porque a 15 metros de altura é onde você tem a vista melhor do lago, porque lá ao lado do terreno tem um lago com a mata ciliar, e do terreno você não consegue enxergar o lago, e o cliente disse assim, não, eu queria muito ter essa visão do lago, queria fazer alguma coisa a 15 metros de altura. Então, assim, a forma da casa é uma resposta a uma vontade do cliente, é uma resposta ao lugar também. Então, isso, com os projetos internacionais, acaba que entra um outro componente, que é essa questão da cultura, que é diferente, né? A gente faz muita coisa no Brasil, mas quando é externo é muito mais diferente, né? O Brasil é tão grande que a gente vê que a gente tem que estudar outras culturas mesmo aqui dentro. No caso da casa de Floripa, assim, a gente chegou lá, a cultura totalmente diferente, a beira-mar, a casa ponte, né? Então o estudo acontece também. A gente já viu que as casas de Brasília é sempre uma outra história, a conversa com os clientes. Então, assim, cada lugar demanda esse estudo muito intenso. Um exemplo disso que eu tô falando. A Casa Sampará é uma casa em São Paulo, né? E ela chama Sampará, que é uma mistura de São Paulo com Pará, porque o cliente ele é de São Paulo, mas a esposa dele é do Pará. E aí, assim, o conceito para a casa é que a casa externamente ela é um volume rígido, com linhas retas. Então, quando você olha a casa do lado de fora, você vê um monolito, uma casa suspensa, um monolito de concreto, rígido. Mas quando você entra na casa, a gente tem aquela curva lá, que até lembra a casa de Canoas, né? Mas aquela curva ela faz uma referência ao Pará, aos rios, à natureza, né, da Amazônia. Então, a forma da casa é uma resposta a esse entendimento dos clientes e tentar fazer uma casa que é uma casa para duas pessoas com duas culturas diferentes, né? Dois lugares completamente diferentes, né? Então a casa tem essa dualidade, assim como os clientes têm essa dualidade na relação deles, né? Então é mais ou menos isso, né? De certa forma também, assim, esse reconhecimento envolve, igual vocês mesmos falaram também, um compartilhamento maior de informação e os projetos de vocês e o nome do escritório circulando mais também, né, nas redes e tal. E vocês estão participando numa exposição, não é isso? Ou participaram em Veneza, por exemplo, foram convidados, assim, aí a gente queria ver um pouquinho também como é que é, uma vez que você também vai tendo visibilidade, o trabalho não é só o projeto, é também de alguma maneira alimentar a imagem do escritório no melhor sentido mesmo, né, assim, fornecendo informação, material para exposições, sendo convidado para falar, né? Como é que é isso para vocês? Fala um pouquinho da experiência de Veneza que foi agora, né? Não sei se ainda tá sendo, tá? A exposição de Veneza, ela tá encerrando esse mês, por agora, assim, tá nos últimos dias.
Mas nós somos convidados, né, pelo pessoal da Bienal, é uma exposição paralela à principal, né, com vários arquitetos, e foi muito legal, assim, nós entramos com a Casa Xingu, e aí foi assim, a gente queria muito ter ido lá, a pandemia não permitiu, infelizmente, mas foi muito legal, assim, deu um reconhecimento muito bom pra gente, e é muito massa, assim, sabe, você vê as pessoas de lá conhecendo, gente do mundo inteiro indo lá e vendo o nosso trabalho. Eu acho, assim, que a gente tem que mostrar nosso trabalho em todos os ambientes que a gente conseguir, assim, nas redes sociais é legal, mas, sabe, você tá participando de uma exibição que tá lá real, assim, é muito massa, assim. A gente até queria muito ter ido, a gente teve que, na verdade, produzir todo o material, né, para exposição lá na Itália, porque pra gente era difícil produzir isso aqui e encaminhar para lá, então a gente já tinha um arquiteto lá que trabalhou com a gente aqui no escritório durante um tempo, um italiano, então ele produziu, imprimiu, né, o que a gente mandou para ele, montou a exposição lá pra gente. Ela se encerrou, se não me engano, ontem, ou dia 20, tem pouco tempo, assim, foi esse mês isso. Vocês começaram a falar um pouco dessa questão da relação de vocês, né, de exibir os projetos na internet. Como é que é isso? Porque a gente vem conversando com alguns escritórios e é misto. Alguns escritórios não dão tanta importância ao que eles publicam na internet, outros, principalmente os mais novos, assim, tem uma relação muito visceral com postar e até mesmo de ter clientes, né, que vieram, por exemplo, no Instagram. Como é que é isso pra vocês? Vocês começaram a contar, mas eu quero me aprofundar nessa história aí. A minha visão é que as redes sociais são fundamentais hoje para qualquer negócio, né? É onde o público tá vendo o que você faz ali o tempo inteiro. O Instagram da Teto, ele não tem um perfil muito de blogueiro, assim, a gente não posta muitas stories do que a gente tá fazendo, nem da rotina, a gente gosta de publicar mais só o produto final que vai sendo feito, como se fosse mais institucional, assim, um pouco menos pessoal, mas hoje, assim, tá muito bom pra gente, porque o que a gente posta começa a viralizar, às vezes, em outros Instagrams, né? Por exemplo, sai no Architecture Hunter, e a partir dali ele vai indo pra outros e viralizando. No começo a gente até enviava, sabe, assim, pra esses perfis, tipo, tem esse projeto aqui, você quer publicar e tal. É um trabalho mais chatinho, assim. Mas agora eu acho que ele tá caminhando mais automático. Pra essa história da Teto atual, né, com as casas, eu acho que as redes sociais foram fundamentais, assim. Eu acho que essa quantidade de projetos que a gente tem fora de Belo Horizonte, né, a gente já fez projetos em vários estados no Brasil. A gente tem esses projetos internacionais, mas não é fácil a gente conseguir projetos internacionais, né? Essa questão de romper, a gente não sabe o que é ainda, mas a gente faz propostas internacionais e acontece o tempo todo, assim, a gente de fora pedindo um orçamento, então, assim, a gente vê que se não fosse as redes sociais, nunca isso estaria acontecendo, né? Porque é onde eu acho que a gente tem mais visibilidade na Tetro hoje é pelo Instagram. Eu acho que mais do que pela internet ou por outro meio, né? É o meio de você atingir o mundo inteiro de uma vez, né? Não ficar limitado ao círculo regional. A grande maioria dos nossos projetos, eles vieram de pessoas que não conhecem a gente, que não têm contato com ninguém que conheça. Acontece que as pessoas que vêm até a gente, a maioria das pessoas que vêm até a gente vem porque viram o projeto em algum lugar e se interessaram, sabe? A gente tem, lógico, clientes que vêm de indicação de outros, mas tem muita gente que vem porque viu, né? Viu na internet, viu no Instagram. Então, pra gente, eu acho que é fundamental aqui isso. E até a relação com os clientes melhorou demais por causa disso, porque às vezes quando você tem um cliente que é indicação, a pessoa às vezes nem é tão fã do seu trabalho, só que ela tá orçando com você por causa de uma indicação e tal, e isso mudou lá com a gente também, porque todo mundo que chega lá hoje gosta do trabalho e se identifica com. Hoje o cliente que é indicação, ele é até mais difícil do que esse externo que não tem contato com nada, sabe? É muito legal, porque às vezes chega um cliente lá que fala, nossa, conheci vocês pelo Instagram e, nossa, aquela casa, sabe o nome de todas as casas, assim. A gente consegue, assim, entender bem do que ele espera, assim, porque, assim, quando a gente tá tendo o primeiro contato com o cliente, tem que ter uma afinidade, ele tem que, né, gostar do seu trabalho, se tá ali só pra orçar e tá orçando com um monte de outras pessoas, não costuma dar muito certo, sabe, assim. Então, quando vem já conhecendo o seu trabalho, é muito legal, assim. Agora, uma coisa interessante é que essa nossa relação com a internet, ela foi até meio tardia, assim, se você comparar com outros escritórios que já tinham contas de Instagram há muito tempo e investiam em site, a gente é relativamente recente nisso. E nós éramos um pouco céticos, assim, sobre se isso funcionava ou não. Até que um primeiro cliente, assim, dessa nova fase nossa das casas, depois que a gente, né, diminuiu o trabalho que a gente fazia pra Vale, apareceu do nada, assim, porque achou a gente no Google, aí a gente começou a investir, mostrar a gente mais na internet.
E aí deu certo, sabe, assim. E tem dado desde então, né? Imagino eu. Bom, pra gente fechar, queria fazer uma última pergunta que a gente costuma fazer nas entrevistas aqui. Na visão de vocês, que atributos os arquitetos e arquitetas que estão formando precisam ter para atuar nesse mundo, não só confuso, mas também responsavelmente em termos, né, ambientais e também com a profissão, né? Qual a dica ou qual conselho que vocês dariam? Respeito total à natureza e ao lugar onde você vai fazer uma intervenção arquitetônica. O planeta não está aguentando mais o consumo de recursos, né? E tem 8 bilhões de pessoas aí para morar e viver e tem que continuar crescendo. É missão nossa fazer com que a arquitetura se integre mais à natureza, acabar com esse pensamento de que a natureza tem que sair e dar espaço para o progresso, né? Vai ter que todo mundo começar a pensar em viver em harmonia com ela, porque senão vai dar ruim. Né? Simples assim, né? Simples assim. É verdade. Eu até me considero um abraçador de árvore, mas se você pensar que você tem que cortar várias árvores para fazer uma casa, eu me sinto mal com isso, sabe? Então eu acho que é respeito. O profissional tem que ter respeito pelo lugar onde ele vai fazer qualquer obra. Concordo com o Igor, acho que é isso que a gente tenta fazer aqui em todos os projetos, né? A gente tenta fazer projetos mais integrados ao terreno, a gente tenta não mexer na topografia, não retirar as árvores, entender essa questão do vazio, que o que não é construído é tão importante quanto o que é construído e que a arquitetura ela tem que se inserir num lugar de uma forma harmônica, sem criar uma devastação, né? E assim, se for para dar um conselho também para os estudantes, para quem está começando, eu acho que é muito importante a gente trabalhar sério, assim, trabalhar duro e tentar criar uma linha de raciocínio no nosso trabalho, tentar ter uma coerência sobre o que a gente está fazendo e acreditar nisso e seguir em frente, assim. Na Tetro, quando a gente passou por esse período de crise em 2012, 15, que a gente diminuiu muito o escritório aqui, a gente começou a trabalhar com essas coisas das casas num período muito ruim, assim, e projeto de casa até então muito pouco valorizado, né? A gente começou a trabalhar com isso, mas a gente pensou assim, a gente gosta de fazer, então vamos fazer, e vamos fazer muito bem feito. Vamos começar a fazer maquete de todos os projetos 100%, vamos fazer maquete do terreno, vamos tentar fazer o projeto como se estivesse fazendo o último projeto da vida. E começamos com isso, e até hoje, depois do escritório ter crescido muito, assim, ter vários projetos, a gente limita a quantidade de projetos que a gente pega aqui no escritório, porque a gente lida com cada um como se fosse o último mesmo, como se fosse o projeto mais importante. A gente vê que trabalhar dessa forma, pra gente, foi uma questão que, no final, deu muito resultado, né, de trabalhar dessa forma, de acreditar e seguir com uma coerência, com essa questão de trabalhar, tentando fazer alguma coisa muito bem feita, né. Uma dica pro pessoal mais novo é trabalhar muito, mesmo sem ter trabalho, né? Eu acho que é isso, é achar alguma coisa em que você realmente acredite e insistir naquilo, trabalhar duro, que uma hora dá certo, sabe? Ter sorte, achar ótimos parceiros, investir nos amigos da faculdade, nos projetos colaborativos também, né? E isso é tudo parte do processo. Hoje em dia tem que realmente fazer de tudo e julgar nas 11, como a gente costuma fazer, para correr atrás do nosso trabalho, né, e da nossa felicidade também. Então a gente vai para a rodada de dicas de hoje. Vou começar pelos nossos convidados aqui. Eu acho que o Igor tá com a dica dele aí, né, Igor? Minha dica é almoçar lá no Casa Cheia, dentro do Mercado Central. Ah, que ótimo. Pô, me deu Mercado fome Central de agora. BH, não é isso? De BH. Ah, muito bom. E pra quem for de fora, estiver visitando BH, pode almoçar lá que vai ser muito bom. A gente levou uns clientes lá pra almoçar outro dia e eles acharam sensacional. Comida mineira? Comida mineira, no melhor estilo. O mercado é demais, né? O lugar é legal. Tudo lá é chocante. Em frente ao restaurante tem uma lojinha que vende cabeça de boi empalhada. Que beleza. Diga, Débora, sua dica. Fiquem de olho no trabalho de um artista plástico aqui de Belo Horizonte chamado Dario Velasco, que eu acho muito, muito sensacional. O trabalho dele tá na internet, tá onde? Onde é que o pessoal consegue acessar? Ele tem um Instagram, né? Dario Velasco. Vale a pena. Carlos, tá com a sua dica? Eu tenho uma dica, eu tô lendo um livro que eu tô achando super legal de arquitetura, que é Linobiografia, do Francisco Perota Bosch, e eu tô achando incrível o livro, conta muito da história da Lina, é um livro bem gostoso de ler, assim, e com muita informação bacana.
Lili, sua dica tá aí? Tem até duas. Ô, Carlos, você já ouviu o nosso cast sobre a Lina? Tá maravilhoso também. Essa é uma boa dica. A gente tem um episódio só sobre a Lina. Foi super legal, super mesmo. É um dos mais ouvidos nossos, assim. Vale a pena, se você gosta da história dela e tal. Sempre recomendo. Foi um dos melhores casts que eu acho que a gente já fez, assim. Excelente. Aprendi horrores. Além disso, tem uma dica bem livre, leve, solto. Na verdade, eu tava sem dica agora, que eu também tava olhando aqui, que eu tenho ouvido muito, estudando e trabalhando muito até muito tarde, escrevendo muito. Eu fico ouvindo, boto uma música de fundo, assim, enquanto escrevo, assim, né? E eu tô ouvindo uma playlist do Tawa Beach, que é um clube em Búzios, assim, mas que é de um bom gosto, assim, né? E a gente volta meio a estar no computador, seja projetando, seja escrevendo, né? TAWA Beach, Tawa Beach, é uma playlist lá no Spotify e acho que só traz felicidade. Essa é a minha dica. Rafa, tá com essa dica aí? Diante do ambiente aqui infantil, a minha dica vai ser uma playlist no YouTube que eu tô assistindo muito com meu filho mais novinho, que é uma playlist chamada Quintal Musical, é de um programa infantil da TV Cultura, que é o Quintal da Cultura. E é fantástico, são 4 palhaços que tocam músicas do repertório nacional com instrumentos infantis, super engraçadas. Existe mundo musical para além de Galinha Pintadinha, Bita e tudo mais. Essa é a minha dica. Bom, minha dica vai ser o canal arc.doc no YouTube. Lá tem alguns documentários curtos sobre algumas arquiteturas, inclusive o Igor e a Débora aparecem para falar da casa da laje inclinada. Então fica a minha dica aí, lá tem alguns vídeos falando principalmente de casas, e a produção é muito bem feita, e até tem alguns making-offs lá, e vale a pena dar uma olhada nesses vídeos. A gente então vai se despedindo aí da turma da Tetro Arquitetos, agradecendo ao Carlos, a Débora e o Igor. Gente, muito obrigado pela presença aqui, foi uma barata conversar com vocês, mineiríssimos aqui. A gente falar um pouco da história de vocês. Muito obrigado. Obrigada, gente. Foi muito bom também falar com vocês. E parabéns pela plataforma. Muito bacana. É legal demais. A gente é que agradece o convite. Obrigado, gente. Foi um prazer. A gente que agradece. Lili, mais uma conversa aqui com ótimos mineiros, né? Ai, ótimos. E o sotaque de BH é tão diferente, eu acho, daqui de Juiz de Fora, assim, eu gosto tanto. Eu não sei se eles percebem o nosso, assim, também de forma diferente, mas é ótimo. Nós somos mineiros, eu sou mineira até o último fio de cabelo aqui, então eu adoro e amo Belo Horizonte, acho sempre muito bom estar com os mineiros, a gente tem realmente muito a ver. E o trabalho de vocês é uma referência para mim, indico horrores para várias pessoas, então, obrigada e parabéns. Bom, Rafa, mais um episódio com mineiros aí também. Isso aí, a Lili disse tudo. Obrigado, Carlos, Débora e Igor. Parabéns pelo trabalho de vocês. Assim, foi muito legal escutar aí os bastidores da formação de vocês. Assim, deixou várias coisas mais claras, assim, para entender o trabalho de vocês. Muito legal e gostei muito, assim. Acho que a nossa audiência precisa acreditar um pouco mais nas maquetes, né, em processos mais artesanais. A gente tem tanta ferramenta digital, mas a gente precisa voltar para essas bases analógicas. E gostei muito da visão do Igor, quase que fenomenológica sobre o lugar e tal. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Estou mais fã ainda. Muito bom. E a gente volta na semana que vem com mais episódios para vocês e até mais.